Hoje de manhã, no município de Quatro Barras, uma grande explosão. As informações preliminares são de que 9 pessoas estão desaparecidas. Imagine você a gravidade. Quando uma explosão, as autoridades dizem que 9 pessoas desapareceram. Eu quero ir direto com o Ricardo Vilches, o nosso repórter, que está acompanhando uma coletiva do secretário de Segurança Pública, que fala exatamente sobre esta explosão. Boa noite, Vilches. Também de 7 pessoas que foram... Boa noite, Paulo, todo mundo que acompanha a Cidade Alerta. Nesse momento, o secretário de Segurança Pública, ele confirma que as pessoas dadas como desaparecidas, as 9 pessoas, já são oficialmente consideradas pessoas mortas. Vamos acompanhar o finalzinho dessa entrevista coletiva, daqui a pouco eu dou os detalhes. Trabalhando na apuração, não trabalham mais com a hipótese de encontrar sobreviventes entre os 9 que estão desaparecidos, é isso? Não, nós não temos mais a possibilidade de encontrar sobreviventes dentre essas 9 pessoas que eram para estar nesse ambiente. Se são as 9 da lista de trabalhadores, nós não sabemos ainda, porque carece no exame de DNA para ver se aqueles fragmentos de corpos são das pessoas que trabalham ali, infelizmente. Portanto, aí o secretário de Segurança confirmando efetivamente aquilo que nós mencionávamos, que as 9 pessoas dadas como desaparecidas são consideradas ali pessoas mortas. Deixa eu aproveitar aqui também, Paulo, e aproveitar que encerrou a entrevista coletiva e ver se eu consigo mais detalhes com o secretário. Foram fragmentados diante da explosão, infelizmente, diante da energia desse acidente. Secretário, aproveitar a presença do senhor, nós estamos no Cidade Alerta ao vivo, só queria alguns detalhes a mais. Como, por exemplo, já é possível afirmar, chegar a alguma conclusão sobre o que aconteceu ali dentro? Se foi uma imperícia, se foi um acidente, é cedo? Eu queria que o senhor desse um prognóstico sobre isso. Bom, você vai perguntar isso? Já estou perguntando, já estamos ao vivo, secretário. Não, é muito prematuro qualquer afirmativa nesse sentido. Então agora nosso objetivo principal era fazer a localização de sobreviventes, passamos o dia fazendo isso. Agora o local está isolado, foram coletados os vestígios, temos mais vestígios ainda de corpos de pessoas que estavam no local. Então a conclusão disso se dará após o relatório do bombeiro, após o relatório da Polícia Científica, após a conclusão do inquérito instaurado pela delegada que é responsável aqui pela ocorrência. Quando o senhor fala vestígios é porque não há sinais de realmente que sejam possíveis a identificação de um corpo apenas olhando esse corpo, é isso? Nós não temos corpos, nós temos fragmentos de corpos. O que isso quer dizer? Fragmentos, as pessoas, diante da explosão, os corpos foram fragmentados. O que exatamente explodiu? Que setor dessa fábrica explodiu? Olha, era o setor onde eles faziam, né, o manejo de explosivos, como foi falado, TNT e petanite, né? Mas como eu falei, o esquadrão antibombas e a própria empresa pode dizer o que era esse setor. E essas 9 pessoas que agora o senhor falou que estão efetivamente mortas, trabalhavam diretamente nesse local, é isso? Era para ter 9 pessoas nesse local. Quais pessoas são essas, nós não sabemos ainda. A empresa tem uma relação das pessoas que estavam ali, foi coletado material genético de familiares dessas pessoas, que será comparado com os fragmentos que foram localizados. Também será comparada as imagens das pessoas que estavam no local, para depois disso ter a identificação oficial das pessoas. Mais uma perguntinha, o senhor trabalha com prazo para dar uma resposta para essas famílias? Olha, nós estamos trabalhando com toda a celeridade possível, né? Várias equipes vieram inclusive do interior para trabalhar nessa situação da Polícia Científica e a gente depende, né, desses laudos da Polícia Científica, mas eu não tenho um prazo objetivo para passar para as famílias. Por fim, a polícia vai contar com imagens, o senhor falou imagens também, isso é importante para a gente. A polícia vai ter... A empresa já disponibilizou tudo que tinha, né, de imagens, tudo que tem para a Polícia Judiciária, para a Polícia Civil, para que seja instaurado um inquérito e com a avaliação das imagens e tudo que foi apresentado, chegar à conclusão do que aconteceu aqui. Obrigado, secretário, pelas informações. O secretário nessa entrevista coletiva e depois gentilmente acabou estendendo também o Cidade Alerta. Ô Paulo, daqui a pouco nós vamos trazer em detalhes também aqui no Cidade Alerta a conversa que nós tivemos com os familiares dessas pessoas que até então eram dadas como desaparecidas. 9 pessoas. Hoje à tarde, a Polícia Científica ela fez todo um cadastro e acabou recebendo essas pessoas para recolhimento de material genético, principalmente saliva dessas pessoas, parentes próximos dessas pessoas desaparecidas. Vou aproveitar e pegar o bombeiro, vamos lá? E isso gerava então um risco
para o pessoal aí do Corpo de Bombeiros que fazia buscas ainda por sobreviventes. Então, realmente essa dificuldade aí é um destaque na ocorrência. O senhor pode descrever esses elementos químicos, por gentileza? São elementos químicos explosivos, né? A empresa trabalha então com explosivos preparados aí para o ramo industrial aí de explosões de pedreiras, enfim, né? E tem um grande potencial então destrutivo esse tipo de material. Ele acabou ficando espalhado pelo terreno, né? E é um material que ele não ficou só dentro de invólucros. Então, um material que precisava ser identificado por especialistas. Por isso que o Esquadrão Antibombas foi chamado para conseguir auxiliar, identificar esses locais, traçando rotas por onde então os nossos socorristas, os bombeiros, puderam avançar para procurar as pessoas que estavam no local. A situação dessa empresa era considerada legal, comandante? O senhor pode dizer isso para a gente? Sim, continuam as buscas, como o secretário especificou, elas se encerram agora, porque o período noturno incrementa esse risco pela falta de visibilidade então dos locais, por ainda haver elementos explosivos espalhados, e amanhã pela manhã, no raiar do dia, as buscas são retomadas. Comandante, por favor. Para fazer esse tipo, já que falam muito sobre fragmentos de corpos? Sim, é um trabalho que agora é conduzido com informações da própria Polícia Científica, que há um modelo para identificação de vítimas de desastres, o DVI. Eles podem falar mais a respeito disso, mas é uma modelagem internacional que é utilizada, e os bombeiros atuam então em conformidade com esse modelo internacional para busca, inclusive desses vestígios. Comandante, por favor, a situação dessa empresa, estava tudo dentro do conforme, na lei? Isso, em relação às normas de segurança contra incêndio, pânico e desastres do Corpo de Bombeiros Militar, a empresa encontra-se com toda a regularidade. E o que isso, mas ela poderia, por exemplo, armazenar o dispositivo que acabou explodindo, a quantidade também, ela podia ter aquilo que acabou provocando essa explosão? Esses quantitativos não são de competência do Corpo de Bombeiros Militar. O Departamento de Armas e Munições, o próprio Exército Brasileiro tem normativas que regulam esses quantitativos. Quanto às normas, então, da prevenção de incêndios, de desastres, tudo estava regular. As documentações nós buscamos no nosso próprio sistema para verificar isso. E a empresa cumpriu com tudo que era necessário dentro dos prazos específicos. Então, quanto às normas do Corpo de Bombeiros, completamente irregular. Coronel, eu vou pedir a gentileza do senhor. O senhor poderia descrever exatamente o dispositivo que era armazenado no local e que acabou detonando? Porque a gente ouviu dizer que era um dispositivo que produzia o início da detonação industrial ou de rochas ou coisa parecida. Eu queria que você desse um detalhezinho só para a gente poder entender melhor isso. Quem pode especificar melhor, logicamente, é o pessoal da própria empresa, mas a informação que nos foi repassada pela empresa é que é um material potencializador dos elementos explosivos. Então, são explosivos também que potencializam uma explosão maior. Isso. Dependeria de algum tipo de impacto para essa explosão? Eu não entendi. Com relação a esses elementos químicos, dependeria de algum tipo de impacto, uma batida para que tivesse uma ignição, por exemplo? Sim, você precisa de um elemento iniciador ali para que haja uma explosão. O que pode ter acontecido? Eu não sei o que pode ter acontecido, As investigações vão correr agora pela própria Polícia Científica, que tem especialistas aí na área de explosivos e vão poder, em parceria com a empresa, determinar aí quais são essas causas, até para proteger as atividades aí de quem continua trabalhando no futuro aí. O Estado do Paraná já lidou com isso outra vez? Já, infelizmente, já houveram explosões de empresas que lidam aí com explosivos, Então não foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, Paulo, essa é uma entrevista coletiva com o representante do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Paraná, que veio também informar. A informação mais importante é que é o seguinte: no aspecto importante que se refere à documentação de funcionamento da empresa para o Corpo de Bombeiros, como aquele alvará, por exemplo, de funcionamento e vistoria contra qualquer perigo de incêndio,
isso estava tudo ok. Mas aí veio a informação de que com relação ao armazenamento e o tipo de explosivo que deve ser guardado, esse tipo de fiscalização cabe ao Exército Brasileiro. E mais cedo, Paulo, nós recebíamos aqui uma nota do Exército Brasileiro localizado na Lapa, onde o próprio Exército informou que a última vistoria realizada dentro da empresa foi no começo do ano, no mês de março. Só que essa mesma nota só informava isso. Não informava, por exemplo, se houve a detecção de alguma irregularidade ou uma anormalidade nessa vistoria. Apenas informou que a última vistoria realizada na empresa Enex foi exatamente no mês de março. Vamos continuar aqui acompanhando o restante da coletiva, ou melhor, vou acionar até o Léo. O Léo está num outro ponto aqui para trazendo mais informações também, porque o Léo também está nessa cobertura especial do Cidade Alerta. Vou chamar o Léo para que o Léo também possa participar do programa. Léo, você está me ouvindo? É contigo, a gente já volta com uma outra autoridade aqui nessa entrevista coletiva. É isso, viu, Estou sim, a gente está em frente aqui à portaria principal da entrada dessa indústria que agora, mais uma vez, aparece no noticiário e com uma tragédia. 9 pessoas mortas, 9 pessoas que tiveram os corpos fragmentados diante da gravidade da situação. A gente tem imagens, inclusive, aéreas feitas por Luan Santiago, Ricardo Cunha, que dão uma dimensão. Paulo Gomes, você que está em casa, tem uma ideia da força dessa explosão. Formou uma cratera, parece cena de filme, uma cratera, um buraco enorme. E além disso, toda a vegetação em volta, toda a mata, árvores gigantescas, foram dizimadas, destruídas. Então a gente imagina o que pode fazer com o corpo de um ser humano. Lamentavelmente foi o que o secretário Hudson Leôncio Teixeira pôde descrever nas palavras mais adequadas para esse momento traumático, de que 9 pessoas perderam a vida quando estavam trabalhando. Para a gente entender melhor, você que está chegando agora, talvez você tenha passado o dia todo, você está chegando do trabalho agora, viu uma notícia ou outra em cima. E aliás, Ricardo Vilches, a gente vai voltar, Ricardo Vilches, na coletiva de imprensa, que mais a gente vai falar. Fala Vilches. Vamos lá, vamos ouvir agora o encarregado da Polícia Científica, que também acaba de sair da imprensa aqui para falar com a gente. De manhã eu tinha comentado sobre... É da empresa, tá, Paulo? Os 9 falecidos, né? E agora o nosso grupo de RH, nosso grupo de psicólogos estão trabalhando um a um com todas as famílias e aí prestando apoio e solidariedade que eles precisam agora nesse momento. A maior dúvida nossa em relação mesmo ali às atividades nessa sala, uma sala pequena, né? Tecnicamente, o que vocês faziam lá? Por que podiam armazenar essa quantidade de explosivos, cerca de 500 quilos? Como foi falado antes, esse é um explosivo potencializador de outro explosivo. Então você imagina que numa mina, né, de 15 metros, 12 metros, você coloca esse iniciador no fundo, né? E aí depois você cobre e recobre com emulsão, por exemplo, ou um outro explosivo a granel. Então ele vai iniciar tudo o outro explosivo. Daniel, esse material, ele é apenas manuseado por pessoas ou dentro desse ambiente que explodiu havia máquinas operando também? Havia máquinas operando. A pergunta é, como é que isso pode ter acontecido? Se vocês têm uma experiência em outro lugar do país com esse tipo de acidente? Não temos. Como esse não, a gente está levantando agora. São muito... Sim, o dia de hoje foi trabalhar para apoiar todas as entidades que dentro da fábrica estavam, né, e principalmente dar apoio aos familiares. Então agora a gente vai trabalhar ou seja, dar apoio também apoiando a investigação. Mas por enquanto tudo que a gente possa falar é muita responsabilidade no momento. Um acidente aéreo, por exemplo, tem um avião, o avião tem uma caixa preta. Numa empresa de explosivos, tem algum tipo de backup que possa auxiliar numa investigação desse porte? Não tem. O que a gente tem são câmeras, mas as câmeras também sofreram impactos, né, danos, então a gente não consegue ver as imagens do momento exato infelizmente, da detonação. Então, o motivo pode ser um mistério, então. De onde parte a investigação? Uma série de pontos que a gente tem que escutar, os operadores, temos que escutar, ver a questão de manutenção, ou seja, começa a fazer uma abrangência do que houve até anteriormente na planta. Essas Entendeu? 9 pessoas, elas estavam chegando ao trabalho, era troca de turno. Pode contar um pouco sobre o trabalho dessas pessoas? Era uma troca de turno e elas tinham acabado de entrar na área para começar a trabalhar. Eles tinham se falado, vocês conseguiram conversar com eles antes? Não sabemos ainda. Ainda é muito... Não tem essa informação no momento. O senhor pode me explicar como funcionava o trabalho dessas pessoas nesse ambiente, num dia normal de trabalho? O que eles faziam? É um invase. É um produto que ele é aquecido e ele é envasado. E aí ele forma um invólucro de plástico, dentro de um invólucro de plástico.
e depois ele é embalado. Para acontecer uma explosão, o que tem que acontecer nisso? Tem previsão de voltar a funcionar? Para voltar, o que também deve ser feito em relação a protocolos? Sim, primeiro, novamente, a gente está dando toda assistência às famílias. Hoje foram as entidades que entraram para apoiar na investigação, para fazer toda uma varredura. E agora a gente vai, sim, trabalhar na continuidade das nossas operações. Então, isso é a partir de amanhã. Qual a previsão da divulgação da lista dessas pessoas que morreram no acidente? Na sequência, a gente já vai, terminando aqui, a gente já vai liberar para vocês a lista. Agora, o que pode ter acontecido? Então, Paulo, só recapitulando, para quem chegou agora, nós estamos entrevistando um representante da empresa Enex. Ele acabou de informar que os 9 pessoas que trabalhavam no local são essas pessoas que acabaram vítimas. O que era exatamente esse local? A informação que nós temos de uma forma preliminar. Trata-se de uma sala de 20 a 25 metros quadrados. Essas pessoas trabalhavam no armazenamento e também na fabricação de explosivos. Haviam máquinas lá dentro também. Mas para que houvesse uma detonação, era preciso ter uma combinação, uma batida, uma pancada entre vários elementos químicos que fazem parte dessa combinação para que acontecesse essa explosão. Uma informação importantíssima, Paulo, que foi dada durante essa entrevista coletiva pelo Daniel, esse homem que nós estamos mostrando, o representante da Enex, aqui essa empresa de explosivos. A informação principal: que não há elementos suficientes para o início de uma investigação por parte da empresa. O comparativo que eu fiz na minha pergunta era exatamente isso. No acidente aéreo, nós temos ali uma espécie de caixa preta do avião que possa ajudar a esclarecer os investigadores. No caso dessa explosão, não há. Ele acabou de confrontar uma informação dada pelo secretário de Segurança a respeito de câmeras de segurança. As câmeras foram danificadas. Então, imaginava-se, por exemplo, até a entrevista coletiva do secretário, que o backup dessas gravações tivessem sido armazenadas a partir de tecnologia implantada pela própria empresa, mas isso não aconteceu. O representante da empresa acaba de nos dizer nessa entrevista coletiva que essas imagens não são armazenadas. Essas câmeras de segurança que lá existiam, elas acabaram explodindo junto e não tem como recuperar esse tipo de informação visual. Essa é a informação mais importante que acabou surgindo durante a entrevista coletiva. Eu vou acionar o Léo, só sabendo o seguinte, Léo, a delegada aqui de Quatro Barras está presente e ela será a próxima entrevistada nessa entrevista coletiva. Aí a gente vai poder também nessa entrevista detalhar um pouco mais sobre esse trabalho da polícia, ok, Léo? Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta com a delegada aqui. Exatamente, Wilson, porque resta saber, e todo mundo se pergunta, 9 pessoas perderam a vida. É possível responsabilizar a empresa, alguém específico? Isso tudo precisa ser entendido. Claro que as 9 famílias nesse momento vão ter que processar tudo isso de forma muito difícil, a gente imagina, mas também, naturalmente, querem entender o que aconteceu. A gente pode usar a palavra acidente com muita certeza, convicção. Nesse momento, convicção e certeza não é a palavra melhor a ser usada. Afinal de contas, uma explosão dessa magnitude que foi sentida até mesmo em bairros de Curitiba é algo que não acontece todos os dias. Antes até da gente trazer a palavra da delegada, vamos entender como é que foi todo esse dia? Beatriz Frenner acompanhou desde cedo. São 5h56 da manhã. O que essa câmera captura é o áudio da explosão. 6 segundos de um estrondo contínuo. Moradores acordaram assustados com o barulho e se depararam com os estragos nas casas. Aconteceu alguma coisa na sua casa? Na minha casa caiu fogo, todo mundo aqui. O carro do forro também da minha também. Eu levantei correndo, nem vi. Agora que eu levei um susto, achei que tinha caído um avião, alguma coisa. Pelo estrondo, mas nem vi. Meu Jesus. O acidente aconteceu em uma fábrica de explosivos, especializada em artefatos usados em grandes obras, como na construção de rodovias, em que é necessário fazer a detonação de rochas. Nessa comunidade, a poucos quilômetros de distância da empresa, todos os moradores acordaram assustados. Nós estávamos no nosso quarto, nós sentamos por barulho, né? Pá! Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? E como é que foi quando vocês perceberam o estrago pela casa? Pelo barulho que tava tipo sacudindo a casa, tarará, e caindo coisa. Me mostra como é que tá ali a sala do senhor, que foi a parte que foi mais afetada da casa aqui do seu José. O forro também, aqui por onde a gente passa a gente vai vendo, né? Parte do forro que vai caindo e aqui também cedeu. Não, aqui caiu só os trem da lâmpada ali, ó, quebrou. O lustre. Explica pra mim o que aconteceu aqui, seu José.
Aí estourou esses vidros aqui que fica na lâmpada, no refletor, né? Caiu tudo aqui, isso aqui, ó. Olha lá, tem mais ali que caiu, estourou o forro. Se eu sofresse do coração hoje, eu tinha morrido. Foi bem forte. O que você pensou na hora, quando deu esse estouro todo? Minha irmã, não pensei em nada. Nadinha, só imaginei assim, meu Deus, o mundo tá se acabando. Da casa da Paula é possível ver a empresa. E por aqui, mais estragos. O forro cedeu em várias partes. No quarto do filho dela, de 9 anos, o susto foi ainda maior. Foi um barulho assim ensurdecedor. Eu escutei barulho de vidro, ao mesmo tempo parecia que era em cima da casa, sabe? Tipo, como se fosse uma bomba mesmo. A casa inteira balançou. E aqui nesse quarto era o meu filho que estava dormindo. Tem o filho de 9 anos, né? E essa parte do forro aqui estava toda caída. Em cima dele? Bem do lado aqui da cama. Empresas próximas à fábrica de explosivos tiveram prejuízos ainda maiores. Nesta, o escritório inteiro ficou destruído. Eu acho que aqui só caiu o telhado. No local da explosão, uma cena ainda mais devastadora. Estilhaços por toda parte. O acidente aconteceu dentro de uma sala pequena, de cerca de 25 metros quadrados. Ao longo do dia, 9 funcionários ficaram desaparecidos. Entre eles, o irmão do Ricardo, que permaneceu na frente da fábrica em busca de informações. É ruim, né? É ruim a notícia, né? Que não informa nada, né? E não se fala, vê se tá bom, se tá ruim. E não estamos sabendo de nada ainda. Qual que é a sua expectativa de saber se o seu irmão tá aqui, tá lá, o que... Aguardar aqui, né? Porque a minha mãe, ela deve estar lá dentro, lá, né? Aguardando lá, né? A notícia dele lá, daí eu vou esperar a resposta dela para ver o que ela vai dar. Qual que é a tua expectativa? O que você torce para que esteja acontecendo lá dentro, que a sua mãe traga de informação para você? Notícia boa, né? Não notícia ruim, né? Que nós falamos para ele que essa empresa é muito perigosa, né? Dele entrar nessa empresa. E ele queria entrar nessa empresa, né? Essa empresa é de bomba, que fabrica bomba, né? Que explode. E quando foi 10 para as 5, 10 para as 6 da manhã de hoje, nós sentimos o estrondo. Tremeu a janela, tudo lá. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem nas buscas e no atendimento às vítimas. Houve um isolamento da área realizado pelas brigadas aí da própria empresa. Isso proporcionou já segurança para todos que estavam aí na empresa no momento da ocorrência. E em seguida o Corpo de Bombeiros foi acionado, nós deslocamos, né? Foi identificada então a área e proporcionada então essa segurança inicial. Ajuda nesse trabalho inicial das buscas que devem ser realizadas pelas pessoas que estavam trabalhando ali no momento. Trabalhos intensos que seguiram o dia todo, até este fim da tarde, já começo de noite, em que a notícia não é nada boa. Você que liga nesse momento o seu televisor, acompanha o Cidade Alerta também pelo YouTube. Os 9 trabalhadores perderam a vida, lamentavelmente. E Ricardo Vilches tem mais informações para a gente, vai poder ouvir os porta-vozes nesse momento da investigação. Fala, Vilches. Léo, agora nós vamos aproveitar e fazer uma entrevista com um representante da Polícia Científica. É o Leonel Letnan, diretor operacional da Polícia Científica. Afinal de contas, todo o trabalho de investigação da polícia, aquela resposta que nós queremos sobre como é que se deu essa explosão, em que condições aconteceu essa explosão, esse vai ser um trabalho realizado pela Polícia Científica em parceria com a Polícia Civil. Então nós vamos aproveitar aqui e participar dessa entrevista coletiva aqui também. Leonel Letner, da Polícia Científica. Edificações adjacentes que também foram afetadas. Então, de fato, um cenário de bastante destruição. Eu queria aproveitar o senhor aqui para a gente entender o seguinte. Uma investigação como essa, para um leigo como eu e as pessoas que estão assistindo o Cidade Alerta agora, é possível a Polícia Científica determinar o que exatamente provocou essa explosão? Vai depender de uma série de fatores. O nosso objetivo, sem dúvida, é conseguir chegar nessa conclusão. Para isso, a gente vai ter que levar em consideração desde planta do equipamento que estava sendo utilizado, os reatores para preparar a mistura em vase,
registros de manutenção, rotinas em geral, e eventualmente até imagens de câmera que foram armazenadas em equipamentos remotos. Então tudo isso vai ter que ser confrontado a fim da gente chegar numa conclusão. O representante da empresa acabou de falar que essas imagens se perderam durante a explosão nessa entrevista coletiva. A minha pergunta, o senhor já tem uma ideia do que pode ter provocado essa explosão? Se é o contato químico, reagente, ou se é a imperícia de alguém que lida com isso? Ainda é muito prematuro fazer qualquer tipo de apontamento nesse sentido. A gente chegou ao epicentro ali do evento somente na parte da tarde, então carecemos de informações para poder afirmar com precisão sobre isso. Outra pergunta que diz respeito agora à identificação dos corpos. O senhor trabalha com a possibilidade de identificar todas essas pessoas que desapareceram aqui? Com certeza. Nós seguimos protocolos internacionais com esse objetivo. São vários, os corpos foram fragmentados, né? Então isso traz uma dificuldade, contudo faremos todos os confrontos e nosso objetivo é identificar todos os familiares, todas as vítimas envolvidas na ocorrência. E como isso é possível? Que tipo de fragmento é importante para ajudar a identificação desses corpos? Na verdade, o processo de identificação genética ele é um confronto, né? Então, existe uma fase que é a entrevista. Essa fase foi realizada no período da tarde de hoje com os familiares. Então, além das características físicas, também foram coletadas amostras de parentes de primeiro grau para que a gente possa confrontar com esse material genético que vai ser coletado dos fragmentos do local, né? O senhor trabalha com prazo? Nossa estimativa, isso é muito variável, sabe? São muitas amostras e então a gente está trabalhando com um prazo estimado de 30 dias, até 30 dias. Veja, isso depende muito do andamento. Se encontrarmos fragmentos maiores, pode ser que a gente consiga utilizar outro método de identificação e isso seja atenuado. Tá. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Portanto, o representante da Polícia Científica nessa entrevista coletiva. Eu volto com o Léo, volto com o estúdio. Qualquer novidade, Paulo, a gente já volta aqui trazendo mais notícias, mais informações, direto aqui da BR-116. Valeu, Paulo. Valeu para você que nos acompanha ao vivo. Nós estamos fazendo a cobertura desse acidente, um incidente lamentável, onde 9 pessoas morreram numa empresa que mexe com explosivos. Aliás, daqui a pouquinho vamos conversar também sobre o histórico dessa empresa, porque não é a primeira vez que acontecem coisas desse tipo e pessoas perdem a vida nesta empresa. Já vou te mostrar os históricos. Tira desse acidente trágico acontecido no município de Quatro Barras. Vou voltar com o repórter Ricardo Vilches. Imaginem vocês, 9 pessoas foram confirmadas mortas, mas não se sabe, não se conseguiu identificar nenhum corpo ainda. Você veja como ficaram esses corpos. O Ricardo Vilches, é com você. Paulo, eu agora vou entrevistar a delegada de Quatro Barras, que por uma questão de local vai ser a delegada encarregada dessa investigação. É a delegada Jéssica Andrade. Delegada, obrigado por atender aqui o Cidade Alerta. E a pergunta que eu tenho para a senhora é muito simples, mas vai ser um trabalho enorme para a senhora tentar responder essa pergunta. Porque assim, a pergunta é como fazer esse tipo de investigação onde pessoas morreram de fato, mas a senhora trata de elementos assim que não trazem respeito tanto a um depoimento, mas sim uma experiência que pode ser nova para a gente que está noticiando isso e pode ser nova também para as pessoas que trabalham com isso. Nós estamos falando de uma explosão. Então a pergunta é, como trabalhar esse tipo de investigação? Claro, são muitos desafios, é uma questão bem técnica, então a gente vai depender bastante do apoio da DEAN, que é a delegacia que cuida dessa parte de explosivo, e da perícia técnica em conjunto com a própria ANAEX para fornecer esses elementos para a gente. O inquérito foi iniciado, a gente já conseguiu identificar 2 sobreviventes da explosão, que elas saem desse barracão minutos antes dessa explosão, então essas pessoas devem ser ouvidas. Como os fatos ali aconteceram nessa troca de turno, as pessoas que saíram desse turno também serão ouvidas para relatarem se houve alguma intercorrência durante o serviço, para relatar se tinha alguma máquina com mau funcionamento
ou alguma coisa desse tipo. Mas assim, qualquer suposição agora sobre o porquê dessa explosão é absolutamente leviana. Realmente é um trabalho muito grande. Curiosidade agora, delegada. A senhora mencionou que 2 pessoas saíram antes dessa explosão. Elas saíram porque temeram a explosão ou foi uma sorte delas? Foi uma sorte. Elas realmente estavam todos reunidos ali, os 11. Essas 2 pessoas saem, eles não tinham começado a trabalhar o turno, então eles chegam e começam a se reunir, colocam os equipamentos de segurança e começam um checklist ali próprio da empresa, a questão de segurança. Eles não estavam efetivamente trabalhando, eles estavam nessa reunião quando ocorre a explosão e coincidentemente essas 2 pessoas se retiram do local. E elas já falaram com a senhora ou a senhora vai agendar ainda? Não, vamos agendar ainda, mas tem que ser nessa semana ainda. Da forma como a senhora falou, eu estou deduzindo que a senhora descreveu uma imagem que a senhora viu, câmera de segurança, é isso? Isso. O primeiro levantamento, com certeza, foi a imagem de monitoramento. A gente não tem imagens da explosão em si, mas já estamos analisando todas as imagens da empresa, momentos antes e até um pouco antes, até o pessoal que deixou o turno, que esse pessoal assumiu. Para deixar claro, imagens desse movimento a senhora já tem em mãos, já assistiu. Agora, aquelas câmeras que ficam no lugar onde explodiu, essas imagens a senhora não vai ter? Não, a explosão foi bem grande, então ela cortou tanto a comunicação quanto o próprio dispositivo, a câmera de segurança foi completamente destruída. Já teve tempo da senhora saber se a situação da empresa estava legal em termos de documentação e burocracia? Com certeza. Nós, junto aos bombeiros e a própria Polícia Civil, conferimos toda a documentação da empresa e ela está 100% regular. E prestando todo o apoio necessário, tanto para as famílias quanto para a Polícia Civil. Doutor, tem alguma informação que a senhora queira passar que eu não tenha perguntado para a senhora esclarecer aqui no Cidade Alerta? Não, inicialmente vai ser esse trabalho em conjunto para análise de todos os fatores e possivelmente chegar numa conclusão. Perfeito. Delegada Jéssica Andrade aqui de 4 Barras. Paulo, daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes e informações, se possível com o representante da empresa. Mas informação importante que a delegada trouxe aqui pra gente, que é justamente essas 2 funcionárias que foram vistas por uma câmera de segurança saindo instantes antes da explosão. Então, de acordo com a delegada, elas terão plenas condições de falar com essas 2 funcionárias qual era o ambiente naquele momento, o que as pessoas trabalhavam naquele momento antes, que antecedeu a saída dessas 2. Fundamental essa informação que a polícia nos deu agora, Paulo. Já eu volto com mais detalhes e informações. Obrigado, Carlos Vilches, que acompanha uma coletiva lá na BR, lá em 4 Barras, onde aconteceu o acidente que vitimou 9 pessoas. Já está confirmado, porque antes eram desaparecidos, mas agora já há confirmação de que não são desaparecidos, são mortos, cuja identificação pessoal não foi possível, porque os corpos foram dilacerados. Vai ser exame de DNA, não é isso, Vilches? Isso, e a empresa acabou de divulgar também o nome desses funcionários, com base naqueles funcionários que trabalhavam no local da explosão e que até então eram tidas como pessoas desaparecidas e que agora foram confirmadas como mortos. São 6 homens e 3 mulheres, em ordem alfabética, divulgada pela própria empresa: Camila de Almeida Pinheiro, Cleberson Arruda Correia, Eduardo Silveira de Paula, Franciele Gonçalves de Oliveira, Jéssica Aparecida Alves Pires, Márcio Nascimento de Andrade, Pablo Correia dos Santos, Roberto dos Santos Cunhem e Simeão Pires Machado. A informação oficial da empresa também dá conta de que as 7 pessoas que também se feriram e precisaram de atendimento médico no momento da explosão, lá por volta das 6 horas da manhã, todas essas pessoas já tiveram alta hospitalar e estão com seus familiares, uma empresa oficial da própria empresa. Bom, nesse momento, nós já passamos das 6 horas da tarde, o trabalho de qualquer tipo de trabalho lá dentro da empresa já foi encerrado. Esse trabalho dará continuidade amanhã, a partir das 8 horas da manhã. E que tipo de trabalho? Principalmente o da Polícia Científica. Peritos virão até aqui, irão voltar ao local da explosão, que neste momento está isolado, e ali o trabalho dos peritos vai ser procurar vestígios dessas pessoas que eu acabei de nominar. Como o próprio secretário de Segurança Pública disse na entrevista coletiva mais cedo aqui no Cidade Alerta, devido à forte explosão, a força dessa explosão, apenas fragmentos de corpos dessas pessoas é que podem ser encontrados. Por isso que durante toda a tarde de hoje,
A Associação dos Funcionários, que é uma sede que fica bem próxima, fica aqui dentro de 4 barras, bem próximo aqui da empresa, recebeu familiares desses funcionários que eram tidos até então como desaparecidos. E nessa sede dessa associação, esses familiares foram recebidos pelos policiais e também por peritos da Polícia Científica para o recolhimento de material genético que servirá futuramente, a partir de amanhã, para fazer o confronto, como por exemplo, uma peça de roupa que porventura a Polícia Científica encontre amanhã, vai ser possível, com base nos vestígios que possam ser encontrados nesse pedaço de roupa, e comparar o material genético com o que foi recolhido hoje à tarde com familiares dessas pessoas desaparecidas. E como é que a Polícia Científica fez esse trabalho? Hoje chamou pais, irmãos e também pai e mãe dessas pessoas desaparecidas e recolheu, através de um suave, um cotonete, saliva de dentro da boca dessas pessoas. Esse material genético já foi recolhido e já vai ser tratado como prioritário pela Polícia Científica para fazer esse tipo de confronto. Ô Paulo, volta e meia nós noticiamos aqui no Cidade Alerta que esse trabalho da Polícia Científica é fundamental para a identificação de esclarecimento de vários outros crimes que acontecem no Paraná inteiro. E esse tipo de trabalho é extremamente demorado. Leva no mínimo 45 dias para o inquérito policial. Mas na prática, isso pode chegar até 90 dias. Mas nessa entrevista coletiva, o próprio secretário de Segurança disse: tudo isso será tratado com extrema prioridade. E até mesmo o Leonel, que nos deu entrevista aqui, o representante da Polícia Científica, disse aqui para o Cidade Alerta que a expectativa é de que até em 30 dias todas essas 9 pessoas sejam identificadas e os restos mortais dessas pessoas sejam entregues para os parentes, para que os parentes aí sim possam desenvolver o luto e fazer todo aquele procedimento de luto envolvendo os seus familiares. O fato, portanto, é que, neste momento, acabou todo o trabalho que envolve essa empresa aqui em 4 Barras. E a retomada desse trabalho será feito a partir de amanhã cedo, a partir das 8 horas da manhã. Paulo. Obrigado, Vilches. Então vocês imaginem, além da dor porque essas famílias estão passando, existe a questão de que elas não terão um corpo para sepultar. Por que a polícia dizia que eram pessoas desaparecidas? Entendam a gravidade da situação. É porque a polícia não encontrou corpos propriamente ditos, não encontrou uma cabeça, não encontrou um tronco. Olha a gravidade da situação. A polícia encontrou fragmentos estes que estão sendo coletados para exame de DNA. Então, por aí vocês compreendem o problema. Agora, tem uma coisa que também está me chamando a atenção com relação a esta empresa. Não é a primeira vez que ela é notícia com acidentes, vou colocar entre aspas. Há notícias de que desde 1969 coisas estão acontecendo. Olha, eu nasci em 1971. Em 1976, eu tinha 5 anos. Acreditem vocês ou não, é uma das minhas memórias mais remotas que eu tenho. Eu me lembro do barulho, da correria. Nós morávamos no Bacaxiri. Em 1976, explodiu um caminhão deles no bairro Cabral. E eu me lembro da correria, da explosão. Vocês imaginam, eu tinha 5 anos, eu me lembro da correria. Em 2000, 3 funcionários morreram, 4 ficaram feridos. Em 2004, mais 2 funcionários morreram, um ficou ferido, um dos funcionários perdeu as mãos. Mas pera lá, o que está acontecendo? Quantos mortos serão necessários? De tempo em tempo, então, acontece uma tragédia envolvendo essa empresa. Isso é normal? Quando se mexe com explosivo, quer dizer que de tempos em tempos se explode e vidas são ceifadas? É isto? Então quer dizer que vão ser apuradas agora as causas desse acidente. Sei lá como é que vai ser apurado isso. Vocês viram a imagem, coloca a imagem para mim, do local da explosão. Sumiu, é uma cratera no local da explosão. Então eu fico pensando aqui, ó. Como é que eles vão identificar a causa do acidente? Estão dizendo que câmeras não teriam filmado, sei lá, não tem um backup, não tem um servidor fora da empresa. Como é que é isso? A questão da nuvem, tudo isto é motivo de investigação. Não vou eu aqui dizer que estão escondendo imagens, não posso fazer isso, que seria de uma imprudência, de uma leviandade da minha parte muito grande. Mas são levantamentos que terão que ser feitos. Como é que se deu essa explosão? Eu quero voltar daqui a pouquinho com essa história pelo seguinte: eu acabo de receber uma mensagem de uma pessoa conhecida que trabalhou para esta empresa.
e me conta em partes como é que é feito o controle das pessoas que entram dentro dessa empresa. Será que houve? É suposição, não é afirmativas. Volto a dizer, porque eu não posso ser imprudente. Será que houve imprudência em alguma etapa de fiscalização? Como é que foi detonado esses explosivos? Com o Ricardo Vilches, eu quero até conversar com o Ricardo sobre esta mensagem aqui que eu acabei de receber. Ô Ricardo, veja uma coisa. Nós não podemos cravar absolutamente nada com relação a este, vamos chamar de acidente, onde 9 pessoas morreram na cidade de Quatro Barras. Todavia, nós, claro, todos nós estamos pensando, mas aonde que houve? Houve uma falha no produto? Houve uma falha humana? Houve uma combinação? Houve pessoas não treinadas suficientemente para o trabalho exercido? E olha só, uma pessoa que eu conheço me mandou uma mensagem aqui dizendo que é o seguinte, que havia uma fiscalização nesta empresa com relação a objeto de metal, qualquer tipo de blusa de lã, porque isso cria uma energia estática, que é aquela energia que o nosso próprio corpo produz. Você já deve ter visto que às vezes você sente um choque, você fala, mas o nosso próprio corpo, ele produz essas energias. E que na entrada dessa empresa há uma barra de ferro para tirar a energia estática do corpo, a nossa energia produzida por nós. E que é um protocolo que deve ser seguido por todos que entram nessa unidade. É proibido celular, isqueiro e qualquer objeto que cause faísca. E que para terceiros, há inclusive terceiros que não são funcionários da empresa, mas vão lá, um treinamento de 6 horas no mínimo para conseguir entrar nesta empresa. Será que houve então essa energia estática do corpo e alguma faísca foi produzida e a explosão? Uma hipótese muito provável que as pessoas, estou falando pessoas, mas eu vou falar o termo correto, que autoridades trabalham é o seguinte, é a imperícia, é a imprudência de quem trabalha no local. É a possibilidade mais provável. Por que essa informação? Por que essa hipótese mais provável? Porque a explosão, ela precisa ser provocada a partir do momento em que os elementos químicos que não deveriam se misturar acabam se combinando, se chocando ou de alguma forma se encontrando na operação que acontece na maioria das vezes nesse setor com o trabalho humano, trabalho de pessoas. O maquinário é utilizado, mas para outras funções que não apenas o armazenamento desse material. Eu estava conversando também com pessoas que trabalham nessa fabricação de booster, que é uma espécie de explosivo chamado de pequeno explosivo. Eu não vou falar que é uma banana de dinamite, mas ela lembra bastante. É um equipamento que pode variar de 10 centímetros até 30 centímetros. E esse tipo de explosivo, ele é adquirido por empresas de construção civil. Ele serve para ser colocado em rochas, para provocar explosões controladas, para provocar pequenas pedras ou grandes pedras. É para isso que serve esse buster principalmente. Foi nesse local onde aconteceu essa explosão. E como é que funciona o dia a dia, a rotina dessas pessoas que trabalham lá? Essas 9 pessoas, quando chegaram para trabalhar, é um turno 24 horas por dia. Todo santo dia e 24 horas por dia essas pessoas trabalham lá. Elas usam um equipamento uniforme da empresa, trabalham ali com uma touca apropriada, luvas apropriadas e também botas apropriadas. Como você bem mencionou, através dessa fonte muito bem informada, que eu também já tinha conversado com pessoas aqui que entraram na empresa, e eles dão conta de que existe todo um protocolo, um procedimento para acesso desses funcionários ao local de trabalho. E essa empresa, por ser uma multinacional, com sede no Chile, mas que está presente, por exemplo, na China, nos Estados Unidos e na Rússia, eles têm um protocolo de ambiente, de planta, como eles chamam, que segue um padrão internacional. Para evitar que uma explosão, que é possível que aconteça, se propague para determinados outros locais, esta empresa é dividida por 15 setores. E cada setor é responsável por um procedimento, um processo de fabricação de um detonador ou fabricação de um determinado artefato explosivo, que, repito, é voltado para a construção civil. Então,
com todas as pessoas com que eu conversei, Paulo, todas elas falam, essa empresa, ela segue e determina normas de segurança muito rígidas, com padrões internacionais para os seus funcionários. E um detalhe, qualquer funcionário que vá trabalhar nesse setor de buster, ele fica no mínimo 1 mês em treinamento, acompanhado por um superior hierárquico que vai saber e vai orientar esse funcionário antes de ele ser direcionado a esse local de trabalho onde ele vai cumprir uma função junto com outros colegas de trabalho. Então, por isso que a principal suspeita no momento, e isso é importante lembrar, tá, Paulo? A polícia no momento não está preocupada fundamentalmente em saber quem é o culpado, mas saber exatamente o que aconteceu para que esse tipo de problema não volte a se repetir. E essa é a minha preocupação também da empresa. Por isso que a pessoa que conversou comigo agora há pouco, ela falou assim, ó, a gente tem um máximo preocupação, um máximo cuidado, não de apontar o dedo para as pessoas culpadas, porque essas pessoas, infelizmente, já cumpriram a pior pena possível, que é a morte, pagaram com a vida nesse tipo de trabalho. Então, as autoridades têm esse tipo de preocupação, é saber exatamente o que aconteceu para que esse tipo de problema não aconteça. Que nem você mencionou, é que essa empresa já esteve envolvida em outros acidentes. Na verdade, é a tal da Britanite, que é uma empresa que todo curitibano conhece, que surgiu aqui em Curitiba na década de 1960, com uma unidade lá no bairro Tatuquara. Depois ela foi adquirindo outras empresas, graças ao trabalho que ela ia desenvolvimento. Como, por exemplo, ali o trabalho de execução de obras e construção da hidrelétrica de Itaipu, lá na década de 1970. Por isso essa Britanite foi crescendo e mais recentemente, nos anos 2000, ela acabou sendo adquirida por essa multinacional com sede no Chile. A respeito desses acidentes, todos que você acabou mencionando, Paulo, então elas tinham ali como responsabilidade a tal da Britanite. Então, portanto, é a primeira vez que a gente consegue noticiar e registrar um acidente fatal com esse, envolvendo 9 pessoas que morreram, envolvendo a Enex. É essa a multinacional que desde ali do início da década de 2000 acabou assumindo a planta, o controle e também o nome da antiga Britanite, que é mais conhecida em Curitiba. Obrigado, Vilches. Eu até ia pedir para o Vilches perguntar para a empresa, então, se eles tomam todos esses cuidados, por que vem acontecendo sistematicamente esses acidentes? Acho que a resposta vai ser óbvia, né? Nós não éramos donos dessa empresa lá, enfim. Mas está aí, fica a pergunta. Por que com todos esses procedimentos persistem acidentes? De tempos em tempos, não é possível que se noticie a morte de pessoas nesta mesma atividade empresarial. Terceira com morte. Terceira, dessa vez 9. Deixa o repórter Ricardo Vilches, que está na cidade de Quatro Barras, local onde 9 pessoas perderam a vida hoje por volta das 6 horas da manhã, numa explosão que, olha, Vilches, é notícia nacional, infelizmente. Paulo, e eu preciso dar uma informação importante também para quem tem como hábito passar aqui pela BR-116, logo na entrada, naquela divisa de município entre Colombo e Quatro Barras. O trânsito tá normal, tá, gente? É importante a gente frisar, porque o Clemar vai mostrar agora. Essa aqui é a fachada da empresa Enex. Só que eu vou dar uma passadinha, Clemar, vamos passar para cá, só para vocês de casa terem uma noção da distância da rodovia. Aqui já é a 116. Ok? Então, assim, esse tumulto todo que as emissoras de televisão estão provocando aqui, com luz ligada, carro ligado, giroflex das autoridades, está provocando aquele hábito do motorista vir de curiosidade, diminuir a velocidade e acabar provocando um trânsito aqui. Mas o trânsito está normal, ok? Essa é uma informação importante para quem mora e depende dessa região. E aí vamos às informações de fato, como você mencionou, né, Paulo? Agora nós tivemos a informação nessa coletiva que, de fato, as 9 pessoas que eram dadas como desaparecidas foram oficialmente informadas como mortas. E por que esse detalhe, essa preocupação em dar essa notícia somente agora? Porque a preocupação das autoridades da empresa era primeiro comunicar os familiares dessas pessoas, identificar esses familiares e dar essa notícia para eles, como aconteceu agora à tarde. A partir de amanhã o trabalho da polícia vai começar. Aqui na perícia vai ser retomado, aqui no local, na empresa, a partir das 8 horas da manhã, com a tentativa de localização de vestígios dessas 9 pessoas que acabaram morrendo nessa enorme explosão que aconteceu hoje cedo. E a partir disso,
confrontar aquele material genético que já foi retirado de parentes para poder, enfim, identificar essas pessoas. 6 homens e 3 mulheres. Uma informação importante que foi dada também nessa entrevista coletiva e aqui ao vivo, no Cidade Alerta pela delegada, é que não há imagens de câmera de segurança da explosão. Porém, as outras câmeras conseguiram captar o momento, inclusive, que 2 pessoas conseguiram sair ali do local onde aconteceu a explosão, momentos antes desse acidente acontecer. E essas 2 pessoas serão fundamentais para esclarecer